está no seu direito. E, portanto, juntar o vídeo, não sei se o vídeo tem áudio, acho que era mais interessante com áudio para se perceber quem é que toma a iniciativa de quê, porque, agora, Frederico Varandas já não é a primeira vez que o faz, já é a segunda ou terceira vez, ou quarta, portanto, reage assim aos insultos. E, portanto, eu acho que ele tem que ter um bocadinho mais de, para não dizer mais, de cometimento a outras formas de reagir, que é entrar por aqui e sair por aqui. Eu sei que não é fácil, mas isso acontece a todos os dirigentes, principalmente os grandes, quando estão em campos de rivais, em estádios de rivais. E, portanto, isto é olho por olho, dente por dente. É marcação individual, nas caixas de uns e de outros, e vai ser assim pelo motivo anterior que falei há pouco, Andréia. E, portanto, o que é que isto vai dar? Uma multa, depois o Frederico Varandas recorre para o TAD, entretanto vai ser, como ainda ontem foi ilibado, uma coisa muito mais grave, no meu ponto de vista, do que estes, como é que tu disseste, beijinhos, desta segunda-feira. E, portanto, vamos falar de coisas mais sérias. Mas, Pedro, lá está, e podemos também remeter para a outra notícia que dava conta de que foi ilibado das acusações que fez. Foram acusações graves, que em nada também contribuem para aquilo que há pouco falávamos de um futebol diferente. Entendes que não... Por isso é que eu falava numa casta de dirigentes, não ponho aqui ninguém de lado. Mas entendes que não haja consequências, os presidentes dizem o que querem, toma-se as atitudes que se toma nos jogos grandes... Estarão por provar todas, mas algumas reconhecidas. Ele, neste caso, nem foi castigado. O Conselho de Disciplina entendeu que não havia matéria para. E não há matéria? Quando se diz que os rivais dominaram, controlavam a arbitragem? Eu, pelo menos, eu acho que o Conselho de Arbitragem e a APAF deviam se preocupar com isto. Já não vou dizer o Porto e o Benfica, mas o Conselho de Arbitragem devia preocupar-se com isso e averiguar se é verdade ou mentira. E sendo mentira, que coloquem processos, aí sim. Porque existem. Existem o Conselho de Arbitragem e existe a APAF, embora às vezes a APAF parece que não existe. E, portanto, nessa matéria, sim, Frederico Varandas tem, várias vezes nos seus discursos, e nas vezes que aparece poucas junto à comunicação social, enfatizado isto dos 40 anos do Porto, não é? Agora junta-lhe o Benfica, porque na realidade, vamos ver, o Sporting ganhou em 2000 e 2002 o campeonato e depois voltou a ganhar com Amorim em 2021, 19 anos depois. Ou seja, durante 19 anos houve um dueto que dominou em fases o futebol português e o Sporting entrava de vez em quando na Liga dos Campeões Europeus. E quando passaram a ser 3 pelas vagas, a coisa ficou diferente. É que isto das vagas é dinheiro. E, portanto, as coisas estão diferentes porque nos últimos 5 anos o Sporting ganhou 3 campeonatos e estão diferentes porque nos últimos... É que não foi só 2000, 2002. O Sporting tinha ganho 1982. Portanto, numa margem de 39 anos ganhou 3 campeonatos. Tantos quantos ganhou agora nos últimos 5 anos. E, portanto, há 3 candidatos assumidos e com legitimidade ao título. Por isso é que as coisas mudaram e o léxico dos presidentes. Não me parece, mas Varandas vai a eleições agora. Ontem foi entregue a lista. Sim. E tem um opositor. E, portanto, acho que vai ganhar com destacado outra vez e cumprir um mandato até 2030, cumprindo 12 anos como presidente do Sporting. E não deixa de ser interessante que nesta fase isto aconteça. O problema é que ainda estamos em fevereiro, faltam 39 pontos, faltam 2 jogos entre o Sporting e o Porto para a Taça de Portugal nas meias finais. Vai ser quentinho. Há tanta coisa para resolver e tanta coisa para ser bem dirigida por quem dirige o futebol português. Muito bem, ainda sobre o Sporting, mas no caso vamos agora avançar para falar do capitão. Yilmaz não é a primeira opção para o Atlético Madrid. Segundo o jornalista espanhol Sérgio Picas, o Atlético Madrid não vê o capitão do Sporting como alvo prioritário.
Até porque o episódio com as camisolas do clube espanhol atiradas a Yulman no Dragão não tiveram sequer eco, ou não teve este episódio eco em Espanha. Ainda segundo a mesma fonte, Yulman está posicionado numa lista de vários nomes ou alvos do Atlético para o meio-campo, só que não é das principais alternativas. Nesse sentido, Sérgio Picas explica ainda que o clube madrileno não estava disposto a pagar os valores que o Sporting pede por Yulman. Esta notícia dá ainda mais força ao já noticiado pelo Correio da Manhã, que dá conta da desconfiança do Sporting da envolvência do Porto na novela Yulman, que teve lugar nas últimas horas do mercado de transferências de inverno. Está ainda por explicar todo este episódio desta novela, mini-novela, Pedro, mas faz sentido que se as notícias que nos chegam de Espanha é que de facto nunca houve interesse grande do Atlético, que tenha aqui acontecido outra coisa que possa ter tido o intuito de destabilizar a situação do jogador ou não? Ou não faz sentido? Já é muito rebuscado? Não sei se é rebuscado, senão que o empresário ali durante 24, 36 horas tentou afanosamente e conseguiu no início e depois não lhe atendeu o telefone o diretor-geral do Sporting, Bernardo Palmeiro, entrar em contacto com ele. Sim, isso é verdade. Eu ontem vi um bocado do jogo do Atlético de Madrid, jogou o Coque e o Marcos Llorente na zona central. A tua pergunta não me fizeste se o Yulman tem lugar no Atlético de Madrid. Eu digo sim, com aquela concorrência, sim, mas pode não ser uma prioridade, como diz esse jornalista do Atlético de Madrid. Ele vai ser no final da época. Isso está, nem é nas estrelas. O Yulman não está a fazer uma boa época. Ainda nesta segunda-feira facilitou no gol do Futebol Clube do Porto e depois queixou-se de uma coisa que não existiu, uma falta. Mas isto já lhe aconteceu duas ou três vezes este ano. Só interromper. Achas que não está a fazer uma boa época também derivado do facto de... já se percebeu no verão que havia uma intenção de Yulman de estar muito atento a possíveis propostas, a novos desafios. E por isso foi acordado... E isso está a afetar o rendimento? Não sei se está a afetar. O que é factual é que ele, no gol do Porto, facilitou, porque ele impõe o físico e não se manda para o chão. Houve um gol do Aroca há 3 semanas, ou 2 semanas e meia, também do mesmo género, perdeu a bola à entrada da área. Lembras-te do penalti feito no último minuto em casa frente ao Braga? Ou seja, episódios que não são normais num jogador da categoria do nível de Morton Yulman. Yulman, creio que está amplamente concentrado neste desafio que é o Sporting tentar o tri, que não é fácil, e também na sua seleção, porque a sua seleção vai fazer 1 ou 2 jogos para poder estar no Mundial. A Dinamarca ainda não conseguiu esse apuramento. Já agora, deixa-me só, porque isto tem a ver com notícias e com rumores e agora não há mercado, não é? Quer dizer, há mercado no Brasil e em mais um ou outro país. Mas também saíram notícias que tiveram um eco extraordinário do Luís Soares, lesionado, teve um eco extraordinário na Colômbia. Como quer dizer, ai Jesus, ele já não vai ao Mundial. E, por exemplo, o Luís Soares tem uma sobrecarga por 11 jogos consecutivos a jogar. E a nunca ser substituído, e alguns de 120 minutos. E, portanto, não está lesionado. Portanto, isto para se perceber... para perceber o enquadramento até ao final da época de muitas coisas que podem acontecer em todas as equipas e dos rumores que vão surgir. Agora, os empresários fazem o trabalho deles. Se o fazem bem, logo veremos. O Sporting tem, neste caso, como em outros, a faca e o queijo na mão. Agora, creio que Frederico Varandas vai ter que honrar a sua palavra dada. Creio não, tenho a certeza que vai honrar a palavra dada a Morton Yulman, que é deixá-lo sair por uma determinada verba mais bónus. Muito bem, já vamos voltar também a olhar para o Sporting ao longo do dia de hoje, também com as várias edições do Mercado Now, da Liga Now, já com o mercado fechado, e olhamos agora para o Futebol Clube do Porto, que leva pela primeira vez 2 jogos sem vencer no campeonato e segue-se um teste complicado na Choupana frente ao Nacional. Foi neste estádio na Madeira que começou a derrocada da equipa, então treinada por Vítor Bruno. O jogo, o recorde, dividiu-se em 2 dias, já que foi interrompido devido ao nevoeiro, ainda na primeira parte. A 12 de janeiro, quando se retomou o encontro, o Futebol Clube do Porto sabia que podia saltar para a liderança do campeonato, mas fez uma exibição muito pobre. Acabou por perder por 2-0.
a que se seguiu outra derrota em Barcelos, num resultado que ditou então a saída de Vítor Bruno do cargo de treinador principal. Já esta época, o Futebol Clube do Porto venceu no Dragão Nacional por 1-0, num golo de penalti marcado por Samu. Estamos a ver uma realidade que é nova para este plantel e para Francesco Farioli como treinador neste plantel, Pedro, de 2 jogos consecutivos sem vencer, e sempre faz sempre lembrar aquilo que aconteceu o ano passado com o Ajax de Farioli, ou pelo menos é sempre um tema recorrente, nem que seja tema de redes sociais e de adeptos e sobretudo os rivais em termos de provocação. Mas pode pesar na cabeça de Farioli este ciclo? Não sei, não o conheço. Pode o que eu sei marcas? É que durante 4 meses o Porto atropelou os adversários. Durante 4 meses o Porto foi muito superior aos adversários, incluindo Sporting e Benfica. Ponto final, parágrafo. A partir daí, titubeou em alguns jogos, mas foi ganhando. E agora aconteceu isto. Não ganhar ao Sporting é normal, como não ganhar ao Benfica. Pode perder, pode ganhar, pode empatar. Eu acho pode acontecer qualquer um dos 3 resultados. O que lhe aconteceu em Rio Maior já é diferente. Agora a lesão de Samu adensa a preocupação. A questão do lateral esquerdo também? Sim, na questão do lateral esquerdo já é mais... desde o início da época o Porto tem 14 novos jogadores, 14 contratações entre o mercado de verão e o mercado de inverno, mas não foi buscar nenhum lateral esquerdo. E agora tem o Moura fora, o Kivior fora, o Martim, que jogou ao lateral esquerdo com o Sporting fora. Eu creio que vai jogar lá o Alberto e não o Zaidu, e que o Pablo Rosário vai ser lateral direito. Mas isso é um feeling. Agora, no início do programa tu falavas no Mora. Eu acho que é obrigatoriamente Farioli de encaixar Mora. Mora é o jogador do Porto que tem melhor, excepto Samu, melhor relação com a baliza contrária. Não podemos chegar a meados de fevereiro e o Mora ter um golo no campeonato. Um golo! Ele, a época passada, eu sei que jogava com jogadores inferiores, eu sei que o Porto não jogava bem e que era o Mora e mais 10, mas caramba, o Mora fez 10 golos e 4 assistências em meia dúzia de meses. E tenho a certeza absoluta que é o jogador que tem a melhor relação com a baliza contrária. Até te ouvi dizer que há num jornal, creio que no Record, que se perspectiva a ideia dele ser um falso 9. Ora bem, que o seja. Ou no lugar do Borja, que não joga nada há 2 ou 3 meses. Agora, que ele pode dar vitórias, triunfos e jogar bem, caramba, ele entrou contra o Sporting, sentou o Fresneda e deu o gol do Porto. Quer dizer, entra pelos olhos dentro de toda a gente. Quer dizer, eu não tenho nenhuma procuração do Mora, nem de... agora, ele é diferente dos outros, é melhor que os outros. E ele, Farioli, está obrigado a encontrar uma solução para que o Mora lhe resolva problemas, porque vai resolver. Mas neste momento há problemas. Neste momento o Porto vem de 2 jogos sem ganhar e o jogo do fim de semana é difícil, mas é amplamente favorito. Com Samu, sem Samu, com Kivior, sem Kivior. O Porto o que fez no mercado de janeiro foi dar profundidade ao seu plantel. Ao contrário, o Sporting pensou no futuro, Guilherme e Fayet, o Benfica no presente com o Rafa, porque eu não acho que o Sidney seja um jogador de entrar muito na rotação, e o Porto não. O Porto, o Fofana é para jogar, o Tiago é para jogar, e o Mufit provavelmente também será para jogar em breve. E nesse sentido o Porto fez tudo, criou condições para que aconteça a Farioli que não lhe aconteceu no Ajax. Mas atenção, Farioli às vezes fica na memória das pessoas, porque é verdade, Farioli perdeu nas últimas jornadas, 4, 5 jornadas, um amplo avanço sobre o PSV Eindhoven e deixou de ser campeão. Mas o Ajax fez o mesmo número de pontos na primeira volta do que na segunda volta no campeonato neerlandês. E a olhar a quantos pontos está nesta altura o Ajax do primeiro e a quantos pontos estava o Ajax antes de Farioli. O Ajax acaba a 30 pontos. Portanto, algum mérito ele teve de ter.